A paz, meus queridos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados do Amor de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 14 de novembro. Amém, meus amados? Vamos fazer a nossa oração? Meu Pai querido, bendito é o Senhor, Pai, bendito é o seu nome. Mais uma vez nós entramos na sua presença, Senhor, bendizemos e te exaltamos, Pai. Declaramos o teu senhorio sobre as nossas vidas, declaramos que somos dependentes de ti, Senhor. Sem ti nós não podemos nada, Senhor. Por isso, Pai, perdoa-nos dos nossos pecados, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Santifica-nos, Pai, e ajuda-nos, Senhor amado, a buscar, Senhor, em primeiro lugar, Senhor, a sua vontade, o seu reino, Pai. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos, Pai querido, a nos aprofundar, Senhor. Ajuda-nos, Pai amado, a nos comprometermos contigo cada vez mais, Pai. Só o Senhor tem o que nós precisamos, que é a salvação, a vida eterna, Pai. Por isso precisamos aprender a te servir, Senhor. Nós não queremos ser, Pai amado, como os religiosos, Pai, que ostentam uma religiosidade, Senhor. Mas, na verdade, tente nos lábios, mais longe do coração, Senhor. Meu Pai querido, que nós possamos, Pai amado, mergulhar no mar do Teu Espírito, Senhor. Que nós possamos ser o Seu bom perfume, Pai, sermos agradáveis a Ti, Senhor. Que nós possamos nos colocar como Teus filhos, meu Pai amado, filhos tementes e agradecidos, como o Senhor ministrou ontem, Pai querido, na leitura do Salmo, Pai. Ajuda-nos, Pai, abre o nosso entendimento, Senhor. Dá-nos discernimento, Senhor, da sua palavra, Pai. Fala conosco, Senhor. Dá-nos sensibilidade para ouvir a voz do seu Espírito, Senhor. E dê a nós a força necessária, Pai, para nós obedecermos, Pai. Não é fácil, Senhor, ter momentos que nós somos provados, Pai. E não é fácil, Pai querido. Mas o trabalho mais difícil, mais árduo, o Senhor fez por nós, Pai. O Senhor nos conquistou das garras do inferno e da morte, Pai. Por isso, Senhor, nada é difícil demais, Pai querido, agora que estamos contigo, Senhor. Ajuda-nos, Pai amado, a sermos gratos a Ti, a caminhar contigo, a fazer o Teu nome conhecido, Senhor, a Te servir, Pai, como Teus servos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa os meus irmãos, Pai querido, abençoa, Senhor querido, cada família aqui representada, meu Pai. Abençoa, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, a saúde do Teu povo. Abençoa, meu Pai querido, em nome de Jesus, Pai, a família, o casamento, meu Deus. Toca na vida da esposa, do marido, dos filhos, Pai. Toca na vida dos pais, Pai, dos familiares, os de perto, os de longe, meu Pai. Talvez o coração desse teu filho, dessa tua filha, esteja preocupado com um familiar que está distante. E essa pessoa está de mãos atadas, não tem o que fazer, Pai. Oh, meu Deus, visita agora, meu Pai. Visita agora, trazendo, meu Deus, cura, restauração, Pai. Milagre, libertação, meu Pai. Toca, meu Pai, na vida do filho, Senhor. Tira das más companhias, Pai. Meu Deus amado, livra, Senhor, dos vícios, da droga, Senhor. Do crime, da fornicação, Senhor, da prostituição, meu Pai. Livra, meu Pai amado, do vício das redes sociais, Pai querido. Tem pessoas, Senhor, que estão viciadas e nem sabem, Pai. Livra, Pai, dos vícios, Pai querido, até mesmo dos alimentos como açúcar e trigo, meu Deus. Abençoa os teus filhos, liberta os teus filhos, Pai, para que eles possam ser livres para te adorar, Senhor amado. Derrama do teu Espírito Santo, da tua unção sobre a vida dos teus filhos, Pai. Que a alegria do Senhor venha transbordar, Senhor, através de cada vida, Pai. Que teus filhos venham viver, Senhor amado, uma intimidade contigo, da qual eles nunca imaginaram ser possível, Pai. O Senhor tem tanto a nos abençoar, nos ensinar, Senhor. O Senhor tem tanto, Pai querido. Por isso nós queremos aprender, Senhor. Queremos, Pai, nos sujeitar a Ti, Senhor. Por muito tempo andamos, Pai, sem pastor, sem entendimento, Senhor amado, sem lei. Fazíamos o que achávamos que era certo, Pai. Cada um julgava segundo o seu entendimento, Pai. Mas, Deus querido, agora que nós aprendemos, estamos aprendendo a Sua palavra, nós queremos viver segundo a Sua palavra, Pai. Só o Senhor tem o que nós precisamos, Pai. Diga isso a Ele, queridos. Diga que você o ama, diga que você precisa do Senhor Jesus. Diga, Senhor, eu entreguei a minha vida nas Tuas mãos. Não é a religião, não é a placa de igreja, não é a homens, mas é o Filho de Deus, Jesus, o Messias. Em nome de Jesus, Pai, receba, Senhor, a nossa oferta, Pai, a nossa vida no Teu altar, Pai. Tudo que temos, Pai, tudo que somos, pertence ao Senhor, porque o Senhor é o nosso dono. Queridos, sejam abençoados, queridos, aonde vocês estiverem, sejam abençoados. Que o meu Deus venha encher, transbordar o coração de vocês de alegria, de sabedoria, a paz que excede todo o entendimento. Sejam abençoados, queridos, com a certeza da salvação, que é independente de merecimento, mas ela é conquistada pela fé. Em nome de Jesus Cristo, sejam abençoados. Você que crê e recebe, diga amém, diga glória a Deus. Amém, meus amados, glória a Deus. Toma posse, meus amados, dessa oração, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Peguem ali o copo com água, queridos. Peguem ali o copo com água. Vamos fazer nossa oração também com o copo com água. Glória a Deus, papai. Abençoa essa água que teus filhos apresentam a ti, Senhor. Coloca a tua unção e o teu poder, Pai. E que essa água seja o remédio que teus filhos precisam para a cura do corpo físico e espiritual, papai. Quem beber dessa água receba o milagre do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem beber, queridos. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Toma posse da sua bênção em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, meus amados. Hoje sim, né? O último dia da semana do nosso programa Alicerçados, né? Vamos ler hoje a partir do Salmo 51. Amém? Como que vocês estão, queridos? Tudo bem com vocês? Quero pedir que os irmãos compartilhem, comentem, dê ali o like, né? E se você não é inscrito, se inscreva. Se você puder indicar esse canal para mais alguém, faça, queridos, né? Com forma de evangelismo. Nós pregamos aqui a palavra do Senhor, né? Estamos buscando o conhecimento do Senhor, né? Através das escrituras sagradas principalmente, mas também lemos aqui alguns livros apócrifos, né? Lemos vários, temos uma playlist boa, né? Aqui no canal, de vários livros apócrifos, né? Comentados, se você quiser acompanhar, quiser indicar para alguém, né? Uma playlist. Às vezes alguém, eu não conheço o livro dos justos, por exemplo, né? Você pode passar indicar essa playlist para que essa pessoa assista, né? E vai conhecer o livro dos justos comentado. O livro de Enoque, pastor, tem também, queridos, tá? Tem vários outros livros ali que vão acrescentar muito na sua fé e na sua vida. Em nome de Jesus, amém? Mas o principal deles, queridos, são as escrituras sagradas, né? A Bíblia sagrada que nós temos também, queridos, de Gênesis a Apocalipse, tá? Talvez alguns de vocês ou algum conhecido, né, tenha o desejo de ler a Bíblia. Olha, eu queria ler a Bíblia, mas eu não consigo, eu tenho preguiça. Às vezes precisa de uma ajuda, querido, né? Então você vai indicar lá a playlist, né, da leitura completa da Bíblia e essa pessoa vai estar lendo conosco ali em nome de Jesus, né? Vai estar lendo, vai estar concluindo uma leitura completa da Bíblia. Às vezes você mesmo, querido, né, que já leu comigo, né, já tem lido, mas está meio desanimado para começar uma leitura, né? Então você pode começar novamente conosco ali, em nome de Jesus, amém? E também, queridos, nós estamos lendo livro a livro agora, né? Então nós estamos fazendo uma segunda leitura da Bíblia. Nós vamos concluir essa segunda leitura agora livro a livro, com um pouco mais de detalhes nos comentários, tá bom, queridos? Glória a Deus. Amém? Então deixa eu mandar um abraço para vocês que estão nos acompanhando. Deus abençoe Pontal do Paraná, sempre conosco. Deus abençoe vocês, queridos, tá? Deus abençoe a nossa família Alicerce aí. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe Guaratuba. Deus abençoe os nossos irmãos de Guaratuba, né? Meu pai e minha mãe estão ali sempre nos acompanhando. Deus abençoe nossos irmãos de Matinhos, queridos, tá? Sempre conosco também. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe Maringá, queridos. Deus abençoe Campo Mourão, sempre conosco. Deus abençoe Bituruna, tá? Deus abençoe vocês, queridos, a nossa igreja em Maringá, Campo Mourão, Bituruna, Matinhos também, né, queridos? Deus abençoe Foz do Iguaçu, Deus abençoe Santa Helena, que está conosco sempre, queridos, tá? Deus abençoe em nome de Jesus os Estados Unidos, né? Tia Rosana, os nossos irmãos também dos Estados Unidos que nos acompanham, Deus abençoe vocês, queridos, da Espanha, Deus abençoe Francisco Beltrão, amém, meus amados, nossos irmãos da Paraíba, Deus abençoe vocês, queridos, que nos acompanham, tá? Deus abençoe a vida de vocês, queridos, tá? Um abraço. Que o Espírito Santo venha transbordar sobre a vida e a família de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém? Se eu esqueci alguém, queridos, se você puder comentar ali, tá bom? Paranaguá, é verdade, eu não falei Paranaguá, Deus abençoe os nossos irmãos de Paranaguá, também, que sempre estão conosco. Deixa eu colocar aqui, deitar um pouco a cadeira, ficar mais confortável. Glória a Deus. Amém, meus amados? Então vamos fazer a nossa leitura? Vamos para a nossa leitura? Salmo 51, queridos, diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Uau, queridos, né? Que lindo, né? E a misericórdia do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Todos nós precisamos desesperadamente, queridos, todos os dias da misericórdia do Senhor, ou das misericórdias do Senhor. Versículo 2: Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe.
Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha que linda essa passagem, queridos. Essa frase é muito conhecida, né? Eu tenho um louvor que eu toco bastante com essa frase. Cria em mim, ó Deus, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Vocês lembraram do louvor? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Glória a Deus, esse louvor é muito lindo, né, queridos? Versículo 11, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Não retires de nós o teu Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Uau, queridos. Sabe qual que é um dos maiores, né, males ou dificuldades que nós temos, especialmente hoje em dia, queridos, né, na igreja moderna, né, é obedecer, queridos, tá? Nós temos muita dificuldade, queridos, né, nós temos muito problemas com autoridades. Nós somos ensinados a nos levantar hoje, queridos, as crianças, elas são ensinadas também no colégio, queridos, né, a concordar com os pais desde que eles andem na linha, né? Na linha de quê? Na linha do sistema, na linha daquilo que eles acham que é certo. Isso em todos os lugares. Isso eu vi em igreja grande, queridos, né? Eu via muitas vezes os líderes da igreja falavam pro povo, olha, se o teu pastor lá estiver fazendo coisa errada, você vem e me conta. Queridos, isso, pastor, isso não é certo, pastor. Ele é certo, mas ele quebra a autoridade. O pastor nunca vai ter autoridade para abençoar aquelas vidas. Dessa maneira, quebra-se a autoridade daquele lugar. Aí o povo que era para estar recebendo a bênção de Deus, vai fazer o quê? Vai estar olhando o pastor para ver se ele está fazendo o que elas consideram certo ou errado. Ou que o líder considera certo ou errado, queridos, né? Mas, ou seja, quebra-se a autoridade. E se quebra a autoridade, queridos, né, não tem bênção. Deus não vai abençoar aquele lugar, porque o anjo daquela igreja é o pastor. É forte isso, queridos. É como nossos pais. Quando nós estávamos na nossa casa, queridos, nossos pais nem sempre estavam certos, mas eles tinham a bênção de Deus sobre a nossa vida para nos abençoar. Eles tinham autoridade para nos abençoar, para nos repreender. Quantas vezes talvez vocês lembram, olha, meu pai estava errado numa situação, minha mãe estava errada. Foi meu irmão que fez, não fui eu, e eu que apanhei, né? Um exemplo, né, queridos? Não importa, queridos, o pai e a mãe sempre vão estar certos. Por quê? Porque Deus deu essa autoridade a eles. É forte isso, queridos. E quanto mais nós, né, nós como pais hoje, né? Eu tenho meus pais aqui acompanhando também, glória a Deus, que são temente a Deus, né? Glória a Deus, então a gente sempre vai procurar acertar mais. Por quê? Porque nós sabemos agora exatamente o que é certo e o que é errado. Ou estamos aprendendo o que verdadeiramente é certo e errado. Então hoje a chance de nós acertarmos é muito maior, queridos, de quando nós não conhecíamos a Deus. E mesmo assim, sem conhecer a Deus, nós tínhamos a autoridade, ou seja, os pais tinham a autoridade para nos corrigir até mesmo fisicamente. A Bíblia ampara isso, né? Castiga seu filho enquanto há esperança, mas não te exceda a ponto de matá-lo. Nós lemos isso no livro de Provérbios, né? Não foi uma vez só que diz, mais de uma vez diz para castigar o filho, né? Para que a vara, né, venha. Eu já vi teólogos, né, pastores dizer que não, que a vara é a palavra, queridos. Queridos, é a palavra também, mas a vara é a vara, literalmente. Uma vez eu ouvi um pregador muito famoso, com certeza vocês conhecem, queridos, né? E eu gostava bastante de ouvir ele. Depois comecei a ver muita coisa como essa, queridos, né? Mas muitas coisas que depois você vai conhecendo a Deus, você vai vendo que não bate, né? Eu acompanhava ele pela televisão, por isso que eu digo que praticamente vocês conhecem. E dele um dia ele disse assim também, numa dessas coisas que ele disse, olha, é uma covardia um pai bater num filho, numa criança. Porque como que um pai, que é muito mais forte, vai bater numa criança? Isso é covardia. Eu fiquei pensando, será que ele tá falando isso sério mesmo? Um pai vai usar sua força? Vai lutar com um filho? Ou ele vai fustigar como um pai a um filho, queridos? Amém, meus amados? Eu nunca briguei com meus filhos, nunca bati meus filhos. O Pedro, ele tem hoje 18 anos, né? Com certeza, faz muitos anos que ele
não precisa ser corrigido, né? Mas imagina, vou sair com ele no braço, vou lutar com ele? Claro que não, queridos. Amém, meus amados? O Pedro, quando ele era criancinha, eu pegava, batia assim, pegava a mãozinha, calibrava e na fralda, fazia pá, na fralda. Ele entendia que eu tava bravo, ele chorava, chorava, mas não doía nada, porque eu batia e fazia assim, ó, nessa força, assim, mas eu fazia na fralda dele. E aquela fralda grandona, né, aquela fralda de plástico. Ou seja, queridos, né, como assim não pode corrigir um filho? Se a palavra de Deus fala para corrigir, queridos, né? Então, às vezes, eu não entendo o que umas pessoas, elas entendem, elas leem, elas deixam de ler, acabam ficando só com o seu entendimento. Deve ser isso, né? Amém, meus amados? Ou seja, né? Voltando aqui, a dificuldade que nós temos hoje, queridos, uma grande dificuldade hoje é a obediência, tá? Só que ela é necessária, tá, meus amados? Jesus, ele disse, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos, obedecer. E será amado pelo meu Pai, né, queridos? Então, nós precisamos aprender a obedecer. Nós precisamos aprender a nos sujeitar, queridos, tá? À autoridade. Outra coisa que eu já ministrei aqui também, aquelas igrejas que são politicamente corretas, né? Olha, aqui nós temos um placar, nós temos aqui um mural que mostra quanto que a igreja recebeu, quanto que o que ela fez com o dinheiro, quando é que ela investiu. Isso é muito bonito, queridos, tá? Na teoria é muito bonito. Mas como igreja isso não serve, meus amados, né? Imagina o povo tem que ir lá conferir o que a igreja investiu dos dízimos que ela devolveu a Deus. Então ela não devolveu a Deus, ela devolveu a igreja e ao pastor. E mais, ela está ali como um fiscal para ver se o que está sendo empregado de maneira correta. E se ela é um fiscal, ela já não é mais membro da igreja, ela já não é mais um filho que vai receber do pai a bênção. O pastor, se ele está sendo analisado, ou seja, ele não tem autoridade para abençoar, queridos. Isso é muito comum, as pessoas muitas vezes vão nas igrejas, né? Escuta, deixa eu ver que esse pastor vai pregar. Isso eu concordo, isso eu não concordo, isso tá bom. Isso não concordo. Não pode ser assim. Pastor, e se eu visitar uma igreja? Vai lá, querido, se você vê que a palavra de Deus é de Deus, né? O pastor está pregando Jesus Cristo, ele está com autorização para abençoar, receba a bênção. Mas tem uma coisa que eu não concordo. Não importa, querido. Se não for heresia, querido, se não for pecado, né, se é diferente do que você pensa, não importa. Olha quantas igrejas, temos 7 igrejas bem diferentes no livro do Apocalipse, queridos, bem diferente. As qualidades, os defeitos, as lutas, as dificuldades. E todas elas são de Deus. Se fosse assim, teria somente, queridos, uma placa de igreja, uma denominação. Você vê os apóstolos, por que Jesus escolheu 12 apóstolos completamente diferentes um do outro? Você vê os evangelhos, são 4 evangelhos, queridos, mas eles mostram, queridos, a mesma história com visões e entendimento, às vezes, um pouco diferente. Não contradizentes, mas diferentes. Você vê um fala assim, antes que o galo cantou, o Pedro negou Jesus 3 vezes. O outro fala assim, no intervalo, né? De um canto para o... Esse é o Marcos que fala que foi direcionado pelo próprio Pedro, né? Fala que no intervalo, o galo cantou uma vez, no intervalo de cantar a segunda vez, ele conseguiu negar Jesus 3 vezes. Pastor, então está contradizendo o outro? Não, de maneira alguma. É que um entendeu de uma maneira e está certo. Só que o outro, Deus falou com ele diretamente, olha, foi dessa maneira que eu entendi. E foi feito isso pelo Espírito Santo. Eles não se contradizem. Mas algumas vezes parece diferente, queridos. Olha, o João falava assim, o discípulo a quem Jesus mais amava. Só no Evangelho de João está escrito isso. Você vai ver o Marcos falando isso? Você vai ver o Mateus falando isso? O discípulo que mais... O João era o discípulo que Jesus mais amava. Não, mas o João quis dizer, não, eu sou o discípulo que Jesus mais amava. E por causa disso vamos descredibilizar o Evangelho de João? De maneira nenhuma, queridos. Vocês estão entendendo, meus amados? Então não é porque as pessoas elas pensam diferente que elas não é de Deus. O problema, queridos, está nas heresias e nas seitas. As heresias elas são muito perigosas, né? Mas quase todas as igrejas hoje têm uma outra heresia, queridos. É verdade. Ou porque não entende, ou porque nós consideramos heresia, ou porque nós aprendemos agora que é heresia. Eu vou dar um exemplo para vocês, queridos, né? Eu entendo, eu tenho certeza, queridos, que a Terra não é um globo que gira no sistema solar, mas a Terra é plana. E quantos pastores que acreditam nisso? É minoria. E por causa disso eu vou falar que eles são hereges, porque isso para mim é uma heresia, porque biblicamente, claramente, Deus sempre quando faz, agora que eu entendo isso, queridos, toda vez que faz alusão ao formato da Terra, fala dessa maneira.
Mas os estudiosos, teólogos, doutores em teologias vão querer refutar. Não, olha, não é bem assim. Ele está dizendo isso porque você que entendeu desse jeito. Na verdade, é outro jeito. Eu vou dizer, não, então é uma heresia. Para mim é uma heresia, porque se eu sei de uma coisa é o que mostra na palavra de Deus. Você vê os antigos, todos acreditavam dessa maneira. A versão hebraica, veja ali, a versão hebraica da terra. Você vai ver uma terra plana. Todos acreditavam assim, queridos, né? Daí agora, a gente sabe que isso é moderno, né? Quer dizer, recente. E daí o que acontece? Então eu posso considerar isso uma heresia, uma seita? Não, queridos, claro que não. O pastor está lá, está fazendo o que ele acha. Porque até 2017 eu também acreditava que a Terra era globo. Até um dia Deus me levar no monte e ministrar no meu coração sobre isso. E eu levei um choque, eu já contei a vocês, fiquei uma semana em choque. Tinha vergonha de falar para minha esposa. Falei, como é que eu vou falar isso para ela? Vai falar que eu sou louco. Porque na minha cabeça, qualquer um que pensasse diferente disso era loucura. Hoje eu não tenho vergonha de falar, pelo contrário. Amém, meus amados? Tem que ensinar, tem que ministrar. Ah, não, mas alguém vai ouvir você falando isso, pastor, vai parar de assistir o programa. Paciência. Eu tenho certeza que é. E glória a Deus por isso. Quem dera todos tivessem essa certeza. Amém, meus amados? Ah, mas cientificamente é provado? É claro que é provado, de várias maneiras, queridos. Hoje tem muita debate na internet aí sobre isso, e muito bons os debates que eles estão indo, né, se aprofundando muito, queridos. Mas para mim tem algo, queridos, que já quebra tudo isso. A água é nível, a água não se estabiliza em curva. Então o oceano ele nunca vai ficar assim, tá? A água é nível. Qualquer pessoa, um pedreiro, queridos, né, que mexe para fazer pilar, essas coisas, eles usam a mangueirinha, aquele negócio ali, eles sabem que a água é nível, não falha. Ela não falha. Em qualquer escala, seja pequena, seja muito grande, a água é nível. Existem muitos pilotos de avião que falam que a Terra é globo, que querem falar dessa maneira. Mas tem muitos que já falam que a Terra é plana. Pilotos antigos que falam que o avião teria que fazer sempre uma correção para circular terras, né? Porque se a Terra é um globo, ele estaria sempre empinado para cima, né? E não existe isso, queridos. Não existe nenhuma construção civil, queridos, né? Uma ponte, né? Calcula, meus amados, né? A curvatura da Terra. Não pode calcular porque ela não existe. Não tem, queridos. Antigamente se falava que o navio afundava assim, depois de um tempo que se olhava lá na praia e ia sumindo por causa da curvatura da Terra. Não, aí pegaram uma câmera boa que hoje uma pessoa pode comprar, um civil pode comprar, e puxou o casco do navio. Aí, cadê o navio que estava escondido? Tá ali. Mas não só isso, conseguiram ver coisas a 100 quilômetros de distância, às vezes uma costa, né, da outra, tá 100 quilômetros de distância, e puxaram lá até mesmo o piso, queridos, ou seja, não tinha nada de curva. E segundo, tem um cálculo que você faz, que é a curvatura da Terra, que você encontra na internet, deveria estar a 90 metros abaixo da curvatura da Terra. 90 metros é muita coisa. E não tinha nada, encontra as pessoas andando, todo mundo, os carros, ou seja, não tinha zero curvatura. Não tem, queridos, não é possível provar. Existem fraudes. Uma vez eu vi um programa famoso, queridos, ele fraudou, queridos, né? Programa do sistema, né? Acho que era, não vou falar o nome, né? Um programa americano que era Caçadores de Mito. Eu vou falar em português o nome. E daí o que acontece? Eles colocaram um laser. Aí foram lá, não sei quantos quilômetros no navio e viram que o laser estava para cima, que tinha uma curvatura. Ah, mentira! Laser é manipulável, mas a água não é manipulável. Estão entendendo, queridos? A água não é manipulável. Então, glória a Deus, né? Voltando a esse entendimento, queridos. Então, você pode, não é porque você às vezes não concorda. Ah, pastor, o pastor que eu estou na igreja, ele acredita que a Terra é globo. Eu vou sair de lá. Não precisa sair de lá de maneira alguma, queridos. Né? Continua firme, continua buscando, porque ele tem autoridade para te abençoar. Receba a bênção. Feche os olhos para as coisas erradas. As pessoas ficam... a malícia é muito grande que as pessoas elas procuram erros, né? Não concordo, não gosto do cabelo desse pastor, não. Eu não gosto desse louvor. Eu não gosto da pastora. Não, pastora, essa pastora, ela não me cheira bem. É só ir tomar um banho e ficar resolvido, se for isso. Não é verdade, queridos? Estou só quebrando o gelo, brincando, né? Mas é sim, queridos, né? Eu não gosto não gosto disso, não gosto daquilo, queridos, né? As pessoas estão muito maliciosas e por causa disso elas não conseguem obedecer. E se elas não obedecerem, elas não vão receber a bênção de Deus, queridos. Amém, meus amados? Toma posse desse entendimento, querido, tá? Seja como criança, na malícia sejais como criança, disse o apóstolo Paulo. E na fé, sim, amadurecidos. Lembra do amor? O amor é o amadurecimento da fé. E o amor é o quê? É suportar, tudo crer, tudo suportar, tudo esperar. É sofrer a pena, queridos.
Amém, meus amados? É preocupar-se principalmente com os outros antes de você mesmo. Isso é amor. Não é assim que uma mãe e um pai faz com seus filhos, com um avô faz com seus filhos? A mãe não deixa de comer para dar para os filhos, para eles comer melhor? Não é assim, queridos? O que é isso? É maturidade. Não, eu vou... não, 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 deixa. Não estou com fome agora, não. Pode comer, meu filho, pode comer, minha filha. Vocês estão entendendo, queridos? É maturidade, é deve-se pensar nos outros em primeiro lugar. Aí ele diz assim no versículo 13, ó, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores. Então, se Deus me dá um espírito pronto a obedecer, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. O Davi, ele tinha autoridade como rei, ele falou assim, então se o Senhor fizer isso comigo, Senhor, eu vou corrigir os que estiverem errados. Tá torto ali. Em cima. Tem que estar assim de... Então o Davi tinha essa autoridade como rei, queridos, né, de corrigir. Eu falei, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Pode deixar comigo, se o Senhor me deu autoridade para isso, eu vou fazer. Mas tira o meu pecado. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Aí ele ia fazer o quê, pastor? Ele ia destruir os pecadores? Não, para que eles se voltem para ti. Como Deus está dando a oportunidade para ele agora. Como ele está pedindo a oportunidade de Deus melhor, né? Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios. Mais uma vez, ó, ontem foi ministrado isso, né, queridos? Deus não tem prazer em sacrifícios, queridos. Nem te agradas em holocaustos. Senão eu os traria. O que o Saul não entendia, queridos, né? Que pegou lá o melhor das ovelhas para sacrificar ao Senhor teu Deus, Samuel, né? Ele não entendia isso, queridos. O Davi, ele sabia muito bem, ó. Você não tem prazer em sacrifícios, nem te agrada de holocaustos. Porque se o Senhor tivesse prazer disso, eu faria o maior de todos os holocaustos, o maior de todos os sacrifícios. Mas eu sei que não é isso que o Senhor tem prazer. Olha que lindo o 16, queridos. Perdão, o 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração, querido, pronto para aprender. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Olha que lindo. Qual que é o sacrifício? Pastor, que sacrifício eu posso fazer para Deus, para agradar a Deus? Qual que é o sacrifício que vai agradar a Deus? Um coração, queridos, quebrantado. O que significa? Aberto para aprender de Deus, queridos. Senhor, ensina-me, Pai. Não importa o que o Senhor falar, Senhor, eu quero aprender, quero fazer exatamente como o Senhor quer. É isso que Deus espera dos seus filhos, queridos. Lembra que nós falamos da obediência, que é justamente isso, queridos. Ó, sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Não te deleita com sacrifício, nem te agrada com holocausto, senão os traria. Faria muito sacrifício. Mas o sacrifício que agradam o Senhor é um espírito, com letra minúscula, espírito do homem, né, não de Deus. É o meu espírito quebrantado, ou um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito. Ó Senhor, não desprezarás. Lindo isso, né, queridos? Glória a Deus por isso, né? Se puder dar um glória a Deus com essa palavra, pode fazer ali, por favor, queridos, tá? Por tua boa vontade, fazes Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Não te agradarás dos sacrifícios sinceros. Perdão. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros. Coração quebrantado? Amém. É a primeira coisa. Então os sacrifícios sinceros vão ser o quê? Agradáveis a Deus. Das ofertas queimadas e dos holocaustos. E novilhos serão oferecidos sobre o seu altar. Vocês entenderam, queridos? Não adianta nós fazermos sacrifício, sendo que nós não queremos servir a Deus. Agora, quando nós que temos um coração quebrantado e contrito, queridos, aí o que acontece? Aí, então, o Senhor se agrada dos sacrifícios que são sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, dos novilhos serão oferecidos sobre o altar. Aí sim, queridos, né? Hoje um sacrifício de expiação, queridos, né, não é mais aceito, porque Jesus fez isso por nós de uma vez por todas, tá?
Então ele está falando das ofertas e dízimos mesmo, né? Então essas ofertas e dízimos aí serão bem recebidas por Deus, tá? Vai ser um aroma agradável na presença de Deus. Mas quando não é, queridos, sincero ou é em pecado, lembra que Jesus disse? Se você, quando for levar a tua oferta ao altar e você lembrar que você tem um problema com alguém, uma questão com alguém, vá primeiro, deixa a sua oferta no altar, vá primeiro, conserta-se com essa pessoa. Então você volta, pega a sua oferta e coloca no gasofilácio. Entrega ao Senhor, né? Ou seja, isso, você vai transformar isso em algo que é espiritual, algo agradável a Deus, e não simplesmente uma compra de uma benção. Olha aqui, tá aqui minha benção aqui, ó, tá aqui, ó, eu já fiz a minha parte. Porque Deus vai te abençoar somente financeiramente, se for assim, porque Deus não fica devendo nada para ninguém, queridos. Mas se você fizer, se você espiritualizar a tua oferta, ou seja, além de se ofertar, fazer de maneira sincera, querendo servir a Deus, Deus vai derramar sobre a tua vida o Espírito Santo, queridos, e tudo mais que você precisar. Glória a Deus, queridos, glória a Deus por esse ensinamento, né? Salmo 52. Por que você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente, ó homem poderoso? Então isso aqui é para os poderosos que fazem o que querem, né, queridos? Sua língua trama destruição, é como navalha afiada, cheia de engano. Você profere o mal ao bem, a falsidade em lugar da verdade. Pausa, né? Lembra? Por que esse pausa, né, queridos? Porque isso aqui é um cântico, tá? É uma oração em forma de cântico. Você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa. Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele o agarrará e o arrancará de sua tenda. Ele o desarraigará da terra dos vivos. Os justos, eles verão isso e temerão. Rirão dele, dizendo: veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio. Quem que é os ímpios mesmo, queridos? Quem rejeitou a Deus como refúgio. Confiou na sua grande riqueza e buscou refúgio na sua maldade, em sua maldade. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. A oliveira precisa dos cuidados, né? Para sempre te louvarei pelo que fizeste. Na presença dos teus fiéis proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Lindo esse Salmo 52 também, queridos. Capítulo 53, queridos. Salmo 53. Diz o tolo em seu coração. Então, uma característica do tolo, qualquer, Deus não existe. Quantas pessoas hoje, queridos, dizem isso, né? Que para Deus são o quê? Forte isso, né, queridos? E você vê pessoas que dizem isso, queridos, né? Que para Deus o tolo, são tolas. Formados, mestrados, doutorados, né? Pessoas estudadas, né? No mundo são pessoas muito sábias, né? Mas para Deus são o quê? Tolos. Para o povo de Deus são apenas tolos. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não existe Deus, faz o que quer, né? Não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens para ver se alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Queridos, não tem ninguém que vai ser justificado por si mesmo. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Será que os malfeitores não aprenderam? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam a Deus. Olhem, estão tomados de pavor, quando não existe motivo algum para temer, ou seja, mesmo que as coisas estão indo bem, estão morrendo de medo, né? Pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você. Você os humilhou porque Deus os rejeitou. Ah, se Sião viesse a salvação para Israel, perdão. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Uau, lindo esse salmo também, queridos. Salmo 54. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, defende-me pelo teu poder. Ouve a minha oração, ó Deus, escuta as minhas palavras. Estrangeiros me atacam, homens cruéis querem matar-me, homens que não se importam com Deus.
Certamente Deus é o meu auxílio. É o Senhor que me sustém. Recai o mal sobre os meus inimigos. Extermina-os por tua fidelidade. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom. Pois ele me livrou de todas as minhas angústias, e os meus olhos contemplarão a derrota dos meus inimigos. Glória a Deus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Vamos encerrar aqui, queridos, tá? Fizemos já uma boa leitura, ainda que está um pouquinho cedo, mas glória a Deus, meus amados, tá bom? Palavra maravilhosa. Amém, meus amados? Quem que está nos acompanhando e puder dar um glória a Deus, um amém? Quero lembrar vocês, queridos, que domingo nós vamos estar transmitindo, né, ao vivo, aqui da sede, do altar da sede, às 18 horas da noite, né, 18 horas. Então todos vocês estão convidados, tá? Não se esqueçam de nós cultuarmos juntos, né, com louvor, com a palavra de Deus que Deus vai ministrar conosco. Você aqui da região, da circunvizinhança, seja bem-vindo, tá, queridos? Vem aqui para Paranaguá. A nossa igreja está na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, no número 55. É isso? 5597, né? Eu esqueci. 5597, tá, queridos? De frente ao posto Bertioga, um posto de gasolina bem conhecido, Bertioga, vermelho ali. Então tá, de frente tem a igreja, tem a JHN Auto Center, do lado tem a igreja ali, são barracões, né? Glória a Deus, queridos. Então você é o nosso convidado, meus irmãos. 5597, Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto. No início de Paranaguá, queridos. Você entra em Paranaguá aqui pela 407 aqui, é bem pertinho, tá bom? Então vocês estão convidados. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. E até domingo, se Deus quiser, tá, queridos? Faz assim com as suas mãos. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam na vida e através da vida de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém. Glória a Deus, queridos. Tenha um final de semana abençoado, em nome de Jesus, e até domingo, se Deus quiser.